alma, a alma humana, o psi, né, da psique, da psicologia, falasse várias línguas e fosse possível acessá-la em uma diversidade de perspectivas e de linguagens. E como a gente sabe que não existe uma linguagem correta, não seria, sei lá, coerente falar que o português é melhor do que o inglês, ou que o inglês é melhor do que o alemão, mas elas são distintas, elas são de linguagens diferentes, elas têm histórias diferentes, e elas, em alguma medida, conseguem simbolizar e expressar uma experiência, comunicar, gerar diálogo. Igualmente são o que nós chamamos na psicologia de escolas ou abordagens psicológicas. Então, a psicologia como ciência nasceu produzindo uma diversidade de escolas que foi descobrindo uma diversidade de diferentes línguas para se conversar, para se falar, para se lidar com a alma. Desde os anos de 1879, foi a data oficial assim, de fundação da ciência psicológica, lá em Leipzig, na Alemanha, até os dias de hoje, né? E desde então, uma série de escolas, de abordagens psicológicas foram fundadas, foram construídas. Nenhuma, assim como as linguagens, são melhores ou mais certas, mas elas abrangem cada vez mais essa complexidade que é a alma humana, que é o ser humano. A logoterapia e a análise existencial é uma dessas linguagens, é uma dessas escolas de psicologia e de psicoterapia que foi construída, foi fundada, mais ou menos em meados da década de 30, em Viena. E ela foi fundada sobre as contingências de uma época e de algumas urgências muito específicas. E sempre digamos assim, uma espécie de credencial falar um pouco dessas contingências que gestaram a logoterapia. Primeiro porque o seu criador, Viktor Emil Frankl, foi um neurologista, psiquiatra e médico austríaco. Ele tem uma credencial muito forte, que é o seguinte, pessoal, ele foi, para quem não sabe, ele viveu 3 anos e meio, mais ou menos, como prisioneiro em campos de concentração nazista. E até antes mesmo de viver essa experiência, ele já vinha construindo sua terapêutica diante de sofrimentos muito específicos. E a grande questão desse autor que construiu essa psicologia foi a sua constatação de que as pessoas, os seres humanos, ao longo da construção da nossa humanidade, da nossa antropologia, historicamente falando, foi se entendendo de diversas maneiras. E na época exatamente do século XIX e XX, a gente veio emergir toda uma conjuntura histórica, social, cultural, política, em especial na Europa, onde a gente percebia esse ser humano cada vez mais sendo coisificado, ou seja, transformado em algo meramente objeto, em algo que funciona, em algo que a gente manipula, mexe, conserta, em uma espécie de máquina orgânica que a gente apenas, digamos assim, controla muitas vezes. E essa percepção de Frankl faz com que ele, em alguma medida, entenda que isso terá implicações muito específicas e até muito graves à saúde. A saúde de maneira geral, mas especialmente a saúde mental das pessoas. E não só das pessoas. Para ele, a saúde de toda uma época e de todo um tempo. Ele vai dizer que o que nós testemunhamos na primeira metade do século XX, as 2 grandes guerras mundiais, Hiroshima e Nagasaki, etc., são efeitos dessa construção antropológica operada por todos os lados, operado pelas ciências, operado pelas técnicas, operado pela política, pela economia, operado pela sociedade, pela cultura.
industrial, né? E por toda essa revolução que foi a modernidade, né? É junto a isso, pessoal, que ele vai testemunhar, mais ou menos nos anos 20, um crescimento do problema da ideação suicida com jovens em Viena. E ele vai construir um projeto, um jovem ainda, era um jovem médico até, o Frankl. Esse projeto ele vai consistir em escuta a esses jovens, ainda jovens colegiais, entendem? E essa escuta vai ser uma espécie de plantão psicológico que vai ser construído na época, que ele vai chamar de postos de aconselhamento à juventude. Ele, obviamente, um conjunto, um grupo de psicoterapeutas, psiquiatras e psicanalistas, que vão, em pouco tempo, mais ou menos 2 anos, reduzir o índice de suicídio de Viena a 0, né? Da juventude de Viena a 0. E estamos falando, pessoal, mais ou menos de 28, 29, 30, no ápice da crise de 29. E aí é onde eu coloco o Viktor Frankl e a análise existencial nesse tema tão importante do sofrimento humano, especialmente no tema do Setembro Amarelo, da ideação suicida, né? É diante da ideação suicida e do sofrimento, da finitude da vida, que a logoterapia começa a brotar. Óbvio, após isso, o Frankl vai ter alguns méritos e alguns projetos de sucesso como médico, mas será capturado ao final dos anos 30, início dos anos 40, pelos nazistas, exatamente no período da Segunda Grande Guerra. E ao sair dessa experiência horrenda, ele sai com uma constatação. A constatação de que a vida é plena de sentidos sob quaisquer circunstâncias, até mesmo as mais degradantes e horrendas. E mais, que o ser humano é um ser que é movido primeiramente e fundamentalmente por uma sede, por uma busca existencial, por viver sentido na vida. A partir dessa descoberta, Frankl vai constatar que é exatamente a busca e o encontro de sentido nas situações vividas diariamente, cotidianamente, ao longo de uma vida, que é capaz de fazer um sofrimento ser superado. Fiz aqui a sinopse, basicamente, da palestra de hoje. Mas agora eu quero que a gente entenda um pouco mais essa ideia. E vou tentar começar com uma citação. Que é o Frankl nos dizendo alguma coisa, tá? Vai dizer Frankl: pode-se arrancar tudo do homem, menos uma coisa. A última das liberdades humanas. A escolha da atitude pessoal diante das circunstâncias que vão definir seu próprio caminho. Essa fala é muito interessante, e aí eu já vou tentar trazer algumas ideias, muito básicas até, sem querer me aprofundar, no que a logoterapia e a análise existencial têm a dizer. Essa psicologia do sentido da vida. Logoterapia, logo vem do grego logos, que significa, dentre muitas traduções e significados, sentido. E terapia, tratamento, jornada, né? Então, logoterapia seria a terapia, o tratamento, a jornada do sentido da existência. Para Frankl e para a logoterapia, pessoal, todos nós somos seres que buscam viver sentido na vida. Isso pode parecer meio óbvio, mas às vezes não parece isso ser tão aplicado. Vocês imaginam? Imagine só, a gente acordar às 5h30, 6 horas da manhã, para viver um dia, para viver uma segunda-feira, para ir para o trabalho ou etc. A gente precisa de uma carga de energia, de força, de motivação, às vezes mais absurda do que o normal. E acreditem, a tese de Frankl é a seguinte: não é só para comer, ter o que comer, não é só para sobreviver, não é só para
manter a vida que nós existimos. Uma vida que existe apenas para ser mantida, vai dizer Frankl, não é uma vida que vale a pena ser vivida. Antes de sobreviver, nós precisamos entender, sentir que precisamos de ter primeiro um porquê viver. Essa é a constatação que ele teve nos campos de concentração e na sua escuta clínica, especialmente a pacientes com ideação suicida. E esse, digamos assim, entendimento vai dizer respeito ao que há de mais íntimo em cada um de nós. Não há nada, pessoal, mais pessoal, mais singular nesse sentido do que o sentido que nós entendemos que somos encarregados de cumprir. O sentido para a logoterapia é algo único, singular, imediato e intransferível. Isso quer dizer que só você, só eu, cada um de nós, só nós podemos realizar por nós. Ninguém pode realizar pela gente. E olha que fala forte e pretensiosa do Frankl, né? Ele entende que a vida ela será sempre perene de sentidos. E é muito importante que a gente entenda isso de uma forma muito cuidadosa. Ele não está falando que a vida ela é sempre boa. Sentido não tem a ver com ser bom. Sentido tem a ver com motivar, mover a existência. A gente pode, inclusive em situações de sofrimento, encontrar sentido. Essa é a sacada terapêutica do Frankl. Mas como é que a gente pode fazer isso? Como é que, então, para se falar de sofrimento, para se falar de superação, a gente pode aplicar essa ideia para o entendimento, especialmente para uma época onde se lembra o que deve ser lembrado todos os dias, para uma época do ano onde só faz sentido se a gente tiver entendimento e tiver para nós muito claro e muito forte que saúde mental e cuidado emocional é preciso ser feito todos os dias do ano. Bom, a gente precisa começar por algum lugar. E a gente começa exatamente pela gente. E aí eu já começo aqui digamos assim, a provocar um pouco, especialmente meus colegas participantes aqui de plataforma, né? A forma para a gente encontrar sentido, ou pelo menos começar a buscar sentido, começa com perguntar a vida, ou melhor, perguntar as situações do que somos capazes e quem somos. Mas isso não é tão simples assim. Essa é a pergunta de $1 milhão, né, pessoal? Essa é a pergunta que talvez nos inspire como humanidade desde a antiguidade clássica, né? Aquela frase que a gente deve ter escutado já em Instagram, né? Assim, à torta e à direita, por redes sociais, né? Essas frases aí motivacionais, as citações diretas de filósofos e autores clássicos. A gente deve ter visto em algum lugar alguém com uma foto bonita de recém-malhação, botada assim, conhece-te a ti mesmo, né? A frase que estava escrito no frontispício de Delfos, né? Que era lá o oráculo de Delfos, da Grécia Antiga. Esse conhece-te a ti mesmo, ele não é necessariamente uma espécie de pergunta que quer uma resposta pronta. Esse quem somos nós, esse conhece a ti mesmo, não é uma pergunta objetiva, sabe? Por exemplo, quem sou eu? Valdir. Né, assim, percebam, o Valdir não é um nome. Valdir é um nome. Eu não sou só um nome. Não, é claro, você é psicólogo. É um lugar social, meu lugar de labor, minha formação. Nada bom. Psicoterapeuta também, aí sou casado, sou filho de alguém, sou irmão de alguém, tenho sobrinhos, tenho amigos. Tá. Mas ainda falta, tem algo que sou eu que isso não dá conta, né? Percebe, pessoal? A pergunta quem somos nós é um convite a gente começar a caminhar em direção a essa resposta. E não
a ter de saber essa resposta na ponta da língua. E a logoterapia tem uma chave bacana, que é a seguinte. Para responder quem somos nós, a gente precisa estar atento a 3 perguntas primeiras. Essas 3 que estão aqui diante de nós. De onde vim? Como estou aqui? E para onde pretendo ir? Eu queria muito, muito, muito que meus colegas aqui do Zoom se fizessem essa pergunta agora. Se fizessem intimamente, se fizessem só para vocês, né? Parassem e fizessem só para vocês. Deixassem em suspenso a ideia de onde vim, ou melhor, a ideia de quem sou eu, e pensassem assim, ó, tampem isso aqui, tampem esse quem sou eu. E pergunte assim, de onde é que eu estou vindo? Eu não estou perguntando de casa, né, do quarto, né? Tá todo mundo em isolamento social, né? Então, sei lá, estou vindo da sala, estou vindo da cozinha. Não, não, não. Eu pergunto a tua história. Qual é a tua história? O que te trouxe até aqui? Sua história faz parte de quem você é. Mas sua história não é tudo. Percebe que se eu dissesse que o Valdir é psicólogo, assim como me apresenta formalmente, etc., eu estaria me reduzindo em alguma medida à minha história? Pois é, a minha história sou eu, mas minha história não é tudo. Aí vem a segunda pergunta. Tá, eu vim dessa trajetória até aqui, lá eu vim dos anos 80, eu vim dos anos 90, 70, eu tive uma família assim, eu morei em tal lugar, eu fiz tais coisas, eu tive tais aventuras, eu tive tais descobertas, eu tive tais sofrimentos, tais dores, cresci, envelheci, amadureci e aqui estou. E como estou? Segunda pergunta. Como estou aqui? Percebem? Como é que vocês estão? Vocês estão cansados? Vocês estão motivados? Vocês estão empolgados? Vocês estão intrigados? Vocês estão perdidos? Vocês estão saco cheio? Vocês estão misturados dessas coisas todas? Isso também faz parte de quem nós somos. Quem nós somos nas circunstâncias também é parte de nós. E a terceira pergunta. Para onde pretendo ir? Que aí é uma outra história, né? Sei lá, hoje é terça-feira. A gente vai terminar esse papo mais ou menos umas 6 e pouquinho. E aí, vamos jantar depois? Vamos trabalhar mais? Vamos descansar? Vamos entrar de férias daqui a um tempo? Vai ter Natal? Quando é que vamos sair da pandemia? Vamos nos vacinar? Para onde estamos indo? Qual é o horizonte que temos para nossas vidas hoje? Porque o nosso projeto de futuro faz parte de quem nós somos também. Ó, só que pergunta interessante e reveladora de caminhos importantes para a gente buscar quem nós somos. Nossa história, de onde viemos, como estamos, qual é o dado, né, que esse momento pode me dar sobre mim e para onde é que a gente está indo. Vai dizer que se hoje não fosse sexta-feira e amanhã fosse um grande, belo sábado, seu humor estaria diferente ou de um domingo à noite que o dia seguinte seria segunda-feira? Será que essa perspectiva de futuro lhe deixa igual? Uma coisa que aconteceu nessa quarentena, nesse distanciamento social, foi que muitos de nós vivenciamos uma frustração muito grande dessa terceira pergunta. Todos nós temos projetos de futuro, a médio, curto e até mesmo longo prazo. E todos esses projetos de futuro foram detonados por essa pandemia e esse distanciamento social. E a gente teve que entender que parte da gente foi meio que bagunçada. Nossa parte futuro, nossa parte projeto de vida. Nossa parte história de vida, de onde viemos. Nossa parte presença de vida, como estamos. Nossa parte projeto de vida, para onde estamos indo.
Para que tudo isso, Valdir? Para a gente começar a jornada, a terapia por sentido. Mas a gente nunca vai achar sentido, pessoal, procurando diretamente o sentido. Sabe por quê? Porque o Frankl e a logoterapia entenderam que o ser humano, diferente dos outros animais, diferente dos outros seres no planeta Terra, ele não é só constituído de natureza, de células, tecidos, organismos, sistemas, cérebro, etc. Ele não é só, ele é também. Ele não é só constituído, entendam, de desejos, de vontades, de instintos, de comportamentos. Ele também é, mas não é só. Ele é também, e talvez exclusivamente, constituído de valores. Valores, pessoal. Nós somos valores. Todos nós somos valores, né? Cada um de nós tem valores e é orientado na vida por valores. Valores que talvez sejam ser bom, ser justo, ser crítico, ser honesto, ser legal. E aí esses valores vão se complexificando, né? Que é ser cristão, ser budista, ser homem, ser mulher, ser sem gênero definido, sabe? Assim, ser, sei lá, ser forte, ser esperto, ser melhor, ser pior, ser coitado, ser... E esse ser nos orienta na vida e faz com que a nossa vida ganhe sabor e propósito. A vida sem valores não tem sentido algum. Então, quando eu falo da história, pergunta número 1, de onde viemos? De como estamos? Pergunta número 2, como vivemos? E para onde vamos? Pergunta número 3, qual é o nosso projeto? Em última instância, eu estou perguntando para vocês aqui, quais são os teus valores? Eu estou te fazendo pesquisar sobre teus valores. Por que eu falo teus valores? Porque toda época, toda a sociedade, toda cultura traz historicamente valores hegemônicos. Não valores exclusivos, mas valores hegemônicos. Nossa época tem valores hegemônicos. Mas não quer dizer que todos os valores da uma época sejam aqueles que nós vivemos em nossa intimidade, em nossa pessoalidade. É aí que nós vamos viver nosso próprio valor. E aí que eu convido a gente a se perguntar, então, qual é a relação disso com o sentido? Porque você deve estar se perguntando, né? Eu estou falando aqui o tempo todo do sentido, da terapia do sentido e etc. E aí, o que é sentido, pessoal? O que então é sentido? Orientação? Direção? Talvez seja também, né? Eu sempre gosto de trazer a ideia de que sentido ele é algo que a gente vive. Não é algo que a gente ensina. Nem é algo que a gente prescreve. É algo que a gente vive. E se é algo que a gente vive, lembrem do que eu falei no comecinho, só nós podemos viver. Ninguém pode viver pela gente. Então é como se a gente tivesse que saborear o sentido na vida, em cada momento que nós respiramos, vivemos, provamos da vida. Sentido é o sabor da vida, pessoal. E não é qualquer sabor da vida. Sentido é aquele sabor que nos move na vida. Frankl vai dizer, sentido é a motivação básica da vida. Nós podemos saborear e encontrar esse sentido em qualquer momento, desde que nós estejamos disponíveis, abertos a viver, a experimentar sentido nessa vida. A grande questão, pessoal, é que, por alguma razão, que não é à toa e nem é do nada, que é uma construção não só particular, não só das pessoas individuais, mas também de todo um contexto, de todo um ecossistema, de toda uma época, de toda uma sociedade, uma cultura,
nós nem sempre estamos disponíveis para viver o sentido de cada instante. Pensem comigo. Eu poderia apresentar de uma forma bem acadêmica que existem hoje vários autores contemporâneos, sociólogos, filósofos, psicólogos e etc., que pensam sobre a contemporaneidade. Nossa época, né? Essa época que, por exemplo, alguns vão falar que é a época dos tempos hipermodernos. Lipovetsky vai dizer isso. A gente cada vez mais vive a velocidade das coisas mais rápidas, né? Veja que coisa louca, eu estou aqui falando de Fortaleza, Ceará, me comunicando com pessoas do mundo inteiro, sem ter que pegar um avião, sem ter que pegar um carro, sem perder tempo algum. Eu apenas sentei aqui, liguei o computador e a gente se conectou em instantes. A gente vive essa hipervelocidade porque a tecnologia nos propicia. Então, cada vez mais a gente vê as coisas mais rápidas. Nós estamos vendo a geração dos nativos digitais, né? Vocês imaginam as pessoas que assistem séries hoje? Eu até brinco, né, com meus alunos, né? Galera, vocês aí dos 18 anos de idade, vocês não sabem o que é assistir um capítulo de novela, que hoje em dia ninguém vê mais novela direito, vê seriado, etc., né? Ou um desenho animado, e ter que esperar o próximo capítulo da semana que vem. Hoje em dia ninguém sabe o que é isso mais. Se maratona tudo e acabou de uma vez, né? É tudo fast, é tudo rápido. E aí vamos falar dos impactos que isso tem. Tudo tem que ser muito rápido. Os resultados têm que ser muito rápidos. A produtividade tem que ser muito rápida. Nunca se produziu tanto, porque nunca se produziu formas de fazer coisas mais e mais e mais rápidas. De se aproveitar mais o tempo. E curiosamente, pessoal, eu acho que vocês vão concordar comigo, porque a gente está vivendo na mesma época. Talvez a gente nunca tenha a sensação de ter tão pouco tempo para a gente. Isso aqui nos persegue. Estamos sempre conectados, né? E aí, pessoal, vem uma coisa muito interessante, que é a contemporaneidade é o tempo da velocidade, da tecnologia, da vida acelerada, da vida virtual, da produtividade, da utilidade. E quanto mais é isso, mais e mais, algumas experiências muito legitimamente humanas são deixadas de lado. Como, por exemplo, o ócio, como, por exemplo, o sofrimento, o luto, a tristeza, o amor, entre outras coisas. Por que eu dei esses exemplos? Porque essas coisas, pessoal, não são úteis e nem são produtivas. Tanto é que, se vocês pararem para pensar, existe hoje nos manuais psiquiátricos, que são frutos da nossa época, se você passa mais ou menos um pouco mais de 15 dias a um mês só vivendo de um luto, você já vai ser categorizado como um luto patológico, portanto, um luto adoecido. Porque não dá tempo de ficar muito tempo em luto. Não tem tempo para isso. Que doido, né? Imagina perder alguém como um filho, ou um esposo, uma mãe, um pai, e às vezes de uma forma completamente inesperada e desastrosa. Você acha que em 15 dias a gente se recompõe? Será? Será que a gente vai se recompor se a gente não conseguir saborear aquilo que aquele momento nos dá, mesmo que seja sofrimento e tristeza? É isso que o Frankl vai dizer, pessoal. A vida é plena de sentido se nós estamos disponíveis a escutá-la e a responder e a viver os momentos que ela tem para nos oferecer, mesmo os horrendos. Continuando essa ideia, eu queria apresentar, nesse finalzinho de palestra, uma metáfora para ajudar nessa ideia que eu estou partilhando com vocês. Imaginem o seguinte: a vida é plena de sentido sob as várias circunstâncias e a gente é capaz de viver sentido nessa vida em qualquer momento. Mesmo nos momentos mais difíceis, como nos campos de concentração pós-nazistas, lá para os judeus, né? Ou mesmo em tempos de isolamento social, para uma certa classe privilegiada, como nós que estamos aqui nos falando nessas condições, para classes que não têm esse privilégio e estão vivendo amarrotadas, aglomeradas e com risco de vida. Até lá. Isso não quer dizer que nós somos onipotentes diante da vida. Essas coisas não se misturam. E aí eu convido com vocês a pensar
na metáfora do barco à vela. Imagine a seguinte situação, pessoal. Todos nós somos como se fôssemos barcos à vela. O que isso significa? Significa, primeiro, que nós não temos o controle dos mares, dos ventos, dos oceanos, das marés, das correntes de ar, do tempo, do clima, da chuva. A gente não tem controle de nada. Já se pararam para pensar e já tiveram a experiência de entrar no mar e reconhecer a nossa impotência diante daquela potência oceânica, né? Pois é, isso é a gente e a vida. Nós somos completamente impotentes diante da imensidão, da força da vida. Ninguém tinha poder para evitar uma pandemia como essa, por exemplo, pessoal. Né? Ela é uma catástrofe. Ok. Porém, como barcos à vela, o fato da gente não ter poder sobre os mares não significa que nós não sejamos capazes de navegar por eles. Não significa que nós não somos capazes de nos conduzir com liberdade e com responsabilidade diante de nossas vidas. Desde que a gente seja capaz de navegar. Como é que a gente navega, pessoal? A gente tem que usar nosso leme e nossas velas. Percebe? Eu consigo navegar, portanto, eu consigo chegar aos destinos que eu almejo, desde que eu seja capaz de estabelecer uma relação com esse oceano, que eu saiba para onde é que os ventos estão soprando agora, que eu saiba me relacionar até... Percebe? Se eu conseguir me conectar com a vida. E aí eu cito algo que talvez a poesia diga melhor do que a ciência. Essa frase do poeta Khalil Gibran, não sei se vocês conhecem, é um poeta libanês. Essa frase é do livro O Profeta, acho que é a obra mais famosa dele. Ele vai dizer o seguinte, ó: a vossa razão e a vossa paixão são o leme e as velas da vossa alma navegante. Se um de vos navegar e as velas se partirem, só podereis andar à deriva ou ficar imóveis no meio do mar. Pois a razão, por si só, reprime toda pulsão. E a paixão, não controlada, é chama que arde até a sua própria destruição. Ou seja, galera, navegar na vida é estar aberto a exercer nossa consciência racional e decidir o que fazer, junto com nossa consciência afetiva, nossa razão da mente, mas também nossa razão do coração. É entender que a gente precisa saber acolher o que a gente sente, no momento em que a gente sente, e dar um destino a isso a partir do que a gente pode fazer com nossa consciência. Isso é entrar em contato com a vida. Isso talvez seja entrar em contato com o sentido. E o que vai nos ajudar a fazer isso? Nossos valores. Nossos valores serão as bússolas que vão guiar nossas almas navegantes. São elas, pessoal, que são as estrelas que vão guiar nossa alma navegante. Hoje em dia temos GPS e coisas do tipo, mas eu achei bonito falar estrelas, porque nas grandes navegações da antiguidade, vocês sabem que não existia GPS, e os grandes navegadores se orientavam pelas estrelas. As estrelas que são mapas que orientam a vida, mas como todo mapa, não dá conta da vida. Então, quais são as nossas bússolas, pessoal? Quais são os nossos valores? Essa pergunta de $1 milhão é aquela que a gente precisa fazer durante todo o nosso projeto de vida. Essa pergunta é aquela que deve estar por trás de todo projeto pedagógico de uma escola, de todo valor e construção de uma empresa, de todo e qualquer política pública.
A pergunta de quais são os valores que orientam nossa humanidade é a pergunta que a gente tem que colocar por trás de qualquer edificação, por qualquer empreendimento, para a gente tornar cada vez mais nossa vida mais humana, mais plena de sentido. Essa pergunta não é para ser feita só em setembro. Essa pergunta é para a gente fazer todos os dias. Essa pergunta é para estar no nosso horizonte. Quais são nossos valores? E eu vivo aquilo que eu valoro? Pois uma vida da qual eu não consigo viver o valor dela ou os valores dela é uma vida vazia, pessoal. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todo o prazer do mundo, você pode ter todo o luxo, o conforto e tudo aquilo que talvez seja vendido nas propagandas de cada época, né? Mas se não tiver integrado e coerente com teus valores pessoais, isso será vazio. E se for vazio, a vida não vale a pena. Procuremos nossas bússolas e, em última instância, lembremos, nós não encontraremos a bússola sozinhos. Nós não navegamos sós. Nós não aprendemos, nós não ensinamos valores sós. É por isso que o Setembro Amarelo talvez tenha a força e a pertinência de nos lembrar da comunidade humana que nós partilhamos. Os psis, os não psis, os humanos. A gente não encontra valor na vida se a gente buscar dentro da gente, pessoal. A gente encontra valor na vida, a gente buscar no mundo, na nossa família, nos nossos amigos, nas nossas microfamílias, nos trabalhos, nos grupos que nós participamos, nos vários ecossistemas que nos tornam quem nós somos. Tudo isso, pessoal, está impregnado de valor. Como eu gosto de brincar com os meus alunos, tudo isso está cheirando a valor. Nós só precisamos estar atentos e abertos a viver valor. Eu entendo, é claro, não dá para a gente estar o tempo todo com nossos poros abertos aos valores. A gente tem que produzir, a gente tem que entrar em modos automáticos, a gente tem que se comportar, ser padronizado, ser repetitivo. Essas coisas são necessárias à vida. A produtividade é necessária à manutenção da vida. Mas se a gente não encontra tempo e abertura para estar disponível aquilo que faz a vida ter sentido, essa vida será vazia e não valerá a pena. Destituída de valor e, portanto, sem sabor, sem sentido. Nós não encontramos valor, nós não encontramos sentido na vida inventando na nossa cabeça. Nós não encontramos sentido, nós não encontramos valor na vida em nós, buscando dentro de nós. Nós encontramos valor e sentido na vida, nos engajando na vida, vivendo a vida, nos encontrando diariamente com o outro, com o mundo. E essa é a máxima do Frankl, da logoterapia. Não é a gente, não somos nós, quem estamos perguntando para o mundo, para o meu dia e para a vida, o que é que ele tem para me dar hoje. Opa, terça-feira, terçou. O que é que vai ter para mim hoje de bom? Pelo contrário. O dia é a tua terça-feira que, quando você acorda, te fala, bom dia. E aí? O que você vai fazer comigo hoje? Abracemos a vida, pois só há sentido na vida, na própria vida. Por isso, sim à vida. Sim à vida no sentido pessoal. Não a vida unicamente biológica. Sim a vida que tem sentido. Sim a vida que tem sabor. Mesmo a vida que, diante de um sofrimento, ainda é potente de ser vivida, na medida em que a gente entende que há sempre possibilidades na vida. Aí uma resposta mais técnica. A resposta, né, a frustração sempre vai ser, na verdade, uma resposta emocional a momentos que nós não estamos preparados para lidar, com consequências de uma situação no âmbito pessoal ou profissional. Entendam, pessoal? Se alguém está num sofrimento tão agudo que às vezes chega ao ponto de achar que a resposta é parando de viver, muitas vezes essa
quase que preponderantemente essa resposta não é patológica. Muitas vezes ela não é patológica. Ela pode ser, é claro. Mas ela também vem diante de uma tentativa de responder, mas sem encontrar valor e sentido. É por isso que vale a pena apostar na vida, mesmo diante da ideação suicida. E é muito importante, pessoal, que a gente não só reduza a ideação suicida, ou vamos até tirar esse nome, os sofrimentos agudos. O Frank gostava de usar o termo cansaço da vida, cansaço da existência. Aqueles que cansam, estão cansados, podem descansar e depois voltar à vida. A vida é movida pela atenção de cada instante. E para fechar, aquela boa e velha frase do Frankl: você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Isso significa negar as circunstâncias de forma alguma. A gente precisa, para saber decidir, a gente precisa respeitar as circunstâncias, o mar que nós navegamos, dialogar com as circunstâncias para encontrar os caminhos possíveis. Esse é um espaço para a gente provocar essa forma de pensar, para a gente conversar sobre essas possibilidades. E são momentos como esse que a gente precisa cada vez mais abrir para tentar pensar e ampliar as possibilidades, criar possibilidades diante de circunstâncias difíceis, como a miséria, como a violência, como a corrupção, como a pobreza, como o distanciamento social, que são circunstâncias que talvez reduzam, tentar reconhecê-los e reconhecer e buscar possibilidade diante disso. Quem sabe como que estamos fazendo aqui agora. E é isso. Agradeço a paciência. Estou deixando esses 15 minutinhos cronometrados para a gente conversar. Como é que eu paro aqui a apresentação para eu ver vocês? Vamos conversar, papear. Joia. Agradecemos muito a Dr. Valdir essa contribuição tão valiosa, né, nesses tempos tão difíceis, né? Certamente os colegas psicólogos e nós médicos temos recebido esse sofrimento diariamente dos pacientes que nos procuram, não só com a agudização de quadros prévios, mas também muita coisa nova, né? Como você colocou bem, ninguém estava preparado para essa catástrofe que está sendo essa pandemia, né? E foi realmente uma contribuição que trouxe esperança, né? Acho que essa é uma mensagem muito necessária nesses tempos que estamos vivendo. Antes da gente ir aqui para as perguntas, eu queria comentar um estudo que eu achei bem interessante, né? Estamos nessa era da medicina baseada em evidências, né? E tudo se procura provar e os estudos tentam mostrar as teorias. Mas eu achei esse bem interessante. Foi publicado numa revista médica muito respeitada, o Journal of the American Medical Association, o JAMA, feito na Universidade de Michigan. Não sei se você teve acesso. Ele foi publicado ano passado. Eles acompanharam quase 7 mil adultos com mais de 50 anos, por mais ou menos 6 anos. E usaram um score que já tinha sido validado em outros estudos prévios, um estudo grande, o Health and Retirement Study, que tinha várias variáveis relacionadas à ansiedade, hostilidade, otimismo e propósitos de vida. E aí eles encontraram pela primeira vez uma clara associação entre um senso de propósito e a longevidade. Então, nas várias categorias desse score, os que estavam com maior senso de propósito chegaram a ter uma sobrevida mais de 2 vezes maior do que os que estavam no score mais baixo. Além de outros benefícios em diversas doenças gastrointestinais, doenças do sistema cardiovascular, neurológicas, no bem-estar físico e emocional, né? E a gente já tinha estudos prévios correlacionando com incidência de AVC, depressão, mas com sobrevida esse foi o maior estudo e foi bem interessante, né? Só ratificando, né, a importância de se buscar esse sentido, de se ter propósitos grandes na vida, né? Muito bom te trazer esses dados atuais, Catarina, porque essa tese do sentido da vida, etc., ela foi baseada na experiência pessoal de Frankl, nos atendimentos clínicos de Frankl, mas também em pesquisas psicométricas diversas na época das décadas de 40, 50, 60.
escalas de sentido da vida e por aí vai, sabe? Assim, então, é interessante ver como essa teoria se atualiza, né? Em alguma medida, e em alguma medida também como essa sabedoria, de uma forma, talvez, vou deixar até mais amplo, assim, né? Sabedoria humana mesmo, assim, de que, em alguma medida, nós somos, parece que, seres orientados a algo, né? Isso. Uhum. Perfeito. Vou começar aqui com uma pergunta mais direta da nossa colega Cláudia. Como desacelerar nas redes sociais e reviver a contemplação da natureza? Ainda mais em tempo de isolamento social, né? Como fazer isso em tempo de isolamento social? Não tá fácil. É muito perigoso cair em respostas muito prontas. Por exemplo, medite ou algo do tipo, sabe? Porque como chama a pessoa que perguntou? Por favor, Catarina. Cláudia. A Cláudia. Uhum. Pois é, Cláudia. Eu acho que a gente primeiro que é ensinado a cada vez mais estar conectado, né? É ensinado, é forjado e é uma resposta, é algo meio inevitável, assim, como não estar conectado se a vida está ocorrendo dessa forma. Eu acho que primeiro eu acho muito importante a gente não cair em respostas prontas, porque não necessariamente vai servir para todo mundo. Algumas vão, outras não. O que eu quero dizer com isso? Muitos autores vão falar que práticas meditativas ajudam a gente a se desconectar dosadamente e se reconectar com a gente, né? Ou se reconectar com o nosso ecossistema, com o nosso lar, com nossa família, com o nosso seio mais próximo e etc. Com a gente mesmo, né? E aí pode ser que sim, pode ser que dê certo, mas pode ser que pessoas não suportem meditar. E aí sai pela culatra, né? E aí eu sempre, querendo ou não, eu já dei essa resposta na palestra, assim, mas, sabe, assim, a gente precisa, em alguma medida, buscar entender um pouco o que é ou quais são os valores que, em alguma medida, a gente estima, sabe? Deixa eu dar um exemplo. Eu surfo, tá? E o surf, para mim, eu surfo e eu sou praticante de Aikido, que é uma arte marcial que envolve muita filosofia e espiritualidade. Mais do que porradaria. E nesses dois lugares, são lugares que eu me sinto muito conectado ao sagrado, sabe? Muito conectado mesmo, assim. Eu tenho toda uma viagem, assim, de entrar no mar, fazer uma saudação, conversar, falar sozinho e tudo mais. Para mim é algo de conexão muito importante com a vida, com o mundo e etc, né? E eu sei que algumas pessoas fazem essa conexão rezando o texto. Eu sei que algumas pessoas fazem essa conexão fazendo um grupo de oração, fazem essa conexão rezando baixinho consigo, fazem essa conexão conversando com outra pessoa, fazem essa conexão lendo uma poesia, fazem essa conexão... Entende? Assim, está por trás daí um conjunto de valores, né? Valores meus, valores da quem reza, valores de quem faz música, de quem vive de poesia, valores de quem conversa e por aí vai. Daí a importância da gente não só, certamente, estar atento, acredito eu, claro, essas ideias de que eu acho sim muito importante você tentar controlar, na medida do possível, o tempo de conexão, tentar criar uma lógica de ligar e desligar-se, tentar pensar ou tentar cada vez mais dar consciência e refletir o que é que você faz não conectada, né? Ou o que é que você faz, quando é que você se conecta só por se conectar. Te dar um exemplo. Muitas vezes eu me pego tomando café da manhã, ligando o jornal ou algo assim, e eu tô só ouvindo propaganda. Eu não tô fazendo nada com conexão. Às vezes, quando eu me toco disso, eu desligo. E paro para tomar meu café da manhã só comigo mesmo. Isso pode ser ou seja, trazer consciência mais para onde você está, para onde você está. Somado a isso, buscar pesquisar, né, e talvez xeretar um pouco mais que ações, atividades, né, projetos faz sentido para você, tem valor para você, te conectem a não só ao momento, mas te façam
criar horizontes, né? Criar propósitos e etc. Talvez você possa tentar começar por aí e aí descobrindo seus próprios caminhos a partir disso. Excelente, Valdir. E só puxando um pouco para a cardiologia também, né? Minha área de atuação, essa questão do contato com a natureza é bem interessante, né? Seria uma opção de manter-se fisicamente ativo, com todos os benefícios já conhecidos da atividade física regular, em meio a uma pandemia, em que os ambientes de academia, fechados, ar-condicionados, são desfavoráveis e aumentam o risco de contaminação, né? Sem contar com outros estudos também na área de neurologia e psiquiatria, mostrando esse benefício concreto do contato com a natureza, né? Tem até uma linha japonesa que fala do Flores Bath, não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, bem interessante, mostrando do ponto de vista bioquímico, de serotonina, endorfinas, o benefício desse contato realmente com a natureza, né? Sair um pouco dessas grades que a gente fica, né? E o risco em relação ao Covid é de fato muito baixo, em ambientes abertos, ventilados, com sol, né? Então, foi uma pergunta bem interessante mesmo para esse momento, né? Tem uma outra aqui, um desafio aí para o nosso palestrante. Quem já lidou com pessoas que perderam a vontade de viver, sabe como é difícil convencê-las de que vale a pena viver. O que poderíamos fazer nessa situação? Que argumentos utilizar? Primeiro, entender que nós não temos o poder de fazer ninguém viver. Ter essa consciência. E olha que você está falando com um psicólogo, psicoterapeuta, que supostamente trabalha com isso. E efetivamente trabalha mesmo, tá? Mas essa vontade de fazer pelo outro, de salvar o outro, muitas vezes, pessoal, agride o outro, violenta o outro. Quem chegou na decisão de falar, cara, não dá mais, acredite, tentou muito para chegar nessa decisão. Então, às vezes, muitas vezes, fala-se muito, e aí o Setembro Amarelo é uma política pública, praticamente, vamos falar assim, né? Um projeto de se trazer consciência para acolher esse discurso de quem não consegue viver, dar escuta, dar vazão, deixar falar, né? Então, eu sempre pontuo, eu escuto muitas pessoas falando nesse momento, nesse Setembro Amarelo, ei, galera, eu tô aqui, se tiver difícil, conte comigo e tal. Rapaz, primeiro perceba se você aguenta. Se você aguenta ouvir a porrada, né? Se você aguenta ouvir a porrada sem querer salvar, sem querer corrigir, sem querer falar assim, ó, percebe? Você pode falar com a melhor das intenções, pessoal. Mas você pode falar assim, ó, rapaz, bola pra frente. Que é isso? A vida é mais importante. Que é isso? Você consegue. Vamos lá, não desista não. E essas palavras, elas muitas vezes, elas violentam aquele sentimento de quem está te dizendo aquilo, né? Então, eu acho que a primeira habilidade, a primeira predisposição que a gente precisa ter é conseguir escutar e acolher o sofrimento e o desespero de quem está desistindo da vida. Se não dá, pessoal, encaminhe para um atendimento especializado, né? Geralmente, essa é a recomendação. Acolha e encaminhe para o atendimento especializado, né? Um acolhimento né? Psiquiátrico, psicoterápico e etc, né? Percebe? A gente está falando do aspecto agudo. Uma pessoa não decide da noite para o dia dar fim à própria vida, pessoal. Isso é algo que se constrói. É por isso que eu falo, quando eu falei na palestra, prevenir suicídio não é só em setembro. Só se previne suicídio se a gente cuidar da vida, todo dia, todo ano, se a vida for cuidada, né? Então, quando alguém chega nesse ponto, já está agudo, a gente tem que intervir, não prevenir, entende? Então, esse movimento de o que fazer para convencer, primeiro, esteja junto, acolha e tente segurar o seu ímpeto de corrigir a pessoa, né? Porque às vezes a gente faz na melhor das intenções, mas a gente entende assim, né? A gente não sabe o que é o melhor para o outro. É impossível dar o sentido do outro para o outro. Esse é o aprendizado que a logoterapia nos dá. Mas a gente pode ajudar o outro a encontrar o seu sentido.
se a gente o deixar apto a procurar. Se eu quiser já dar para ele, eu não estou ajudando nessa busca, né? Mais ou menos por aí. Perfeito, Valdir. A gente também vê muito isso com os pacientes terminais, né? Naquele primeiro momento de sofrimento imenso que ele não está sabendo lidar, quando ele finalmente consegue exteriorizar essa vontade, esse medo, Perfeito. essa dor imensa, o medo da morte, né? Muitas vezes a primeira reação da pessoa próxima é não fale nisso, não vai melhorar, vai dar tudo certo. Essa negação Perfeito. faz a pessoa que está sofrendo se sentir mais só, na verdade, né? Então, primeiro deve ser, de fato, de acolhimento, né? De ouvir verdadeiramente aquela dor, né? Sem tanta intervenção, né? Como você colocou tão bem, né? Perfeito. Muito bem colocado o exemplo, Catarina, porque quando a gente... Imagina uma pessoa que a gente gosta muito fala que tá com vontade de dar cabo da própria vida. Que a gente gosta muito, que a gente ama. Lembra daquela terceira pergunta, né? Para onde vou? Todas as pessoas que estão à nossa volta, que a gente quer bem, que a gente vê um futuro com ela, essa pessoa é um projeto nosso, né? Então, assim, pô, Catarina, a gente é parceira aqui, a gente é amigo, meu projeto não é que você se mate amanhã, não, cara. Que isso, a gente vai ver. Então, existe um luto particular de quem escuta, quem tá querendo se matar. A gente entra em contato com a finitude quando a gente escuta isso, a gente entra em contato com essa dor do outro, né? Então é por isso que nem sempre a gente consegue lidar também, pessoal. Reconhecer isso é muito importante também. Nem sempre, nem todo mundo consegue dar escuta a esse sofrimento. Sei lá, pessoal, por exemplo, eu como psicólogo, eu não vou conseguir fazer escuta se pessoas amadas, próximas a mim, tiverem esse tipo de sofrimento. Eu vou encaminhar para uma especializada. Por quê? Porque são pessoas que eu amo. Então, assim, que o psicólogo vai embora e apareceu o Valdir gente, entendeu? Então, assim, é o nosso limite. A gente tem que entender isso para tentar ajudar, né? Sabe, assim, aquela boa e velha história, né? Quando a aeromoça te orienta no avião, quando tudo dá errado e cai a máscara de despressurização, você tem que botar primeiro em si para depois ajudar o outro. É isso, assim. Primeiro você tem que saber se você consegue respirar, para depois querer ajudar o outro. Verdade. Vamos selecionar aqui das perguntas que ainda restam. Acho que tem uma bem atual, né, para esse momento que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento particularmente difícil. Tem muita gente sofrendo em consequências de problemas reais trazidos pela pandemia. Nesse contexto, como é possível ajudar essas pessoas? Isso é algo que eu me pergunto todos os dias. A pandemia trouxe todo um horizonte de realidade novo, né? E aí, aproveitando o que eu disse agora há pouco sobre essa ideia do projeto que entra em luto, nossos projetos, todos entraram em luto. Nós entramos numa espécie de luto quando a gente começou a se isolar, cada um no seu tempo, né? Aqui em Fortaleza foi mais ou menos em março, né? Desde março a gente está em isolamento, né? Agora estamos voltando um pouco mais à vida aqui na capital, saindo aos pouquinhos, retomando a abertura. Mas ainda tá rolando, né? E olha só, estou falando, estamos em setembro, março a setembro, mais de 6 meses. Percebe, isso se falou muito na época, né? Toda uma visão de mundo caiu por terra, assim. Toda uma visão de 2020, todo um 2020 planejado, projeto de vida, de profissional. Eu tive tanto cliente na psicoterapia que estava bem, piorou muito, porque muito do que olha como esse fator é preponderante, né? Como o horizonte de futuro ele é terapêutico, né? Perdeu-se esse horizonte de futuro, adoeceu muito, assim. Perdeu-se, assim, do macro ao micro, sabe? Assim, pessoas que, sei lá, iam tirar férias, pessoas que iam mudar de trabalho para outro país, e isso parou, até algo mais sério mesmo, pessoas que perderam familiares nessa história, né? Então, essa realidade nos trouxe uma espécie de necessidade da gente reinventar novos valores e projetos, assim, ou redescobrir. Esse webinar, com essas consequências, esses impactos e essa proposta, é um deles.
né? Olha que coisa interessante. Eu, em nenhum outro contexto, eu teria a oportunidade daqui de Fortaleza tá conversando com vocês aí de Recife e de outros lugares. Não ia. É muito doido você parar para pensar como, curiosamente, em outras esferas, a gente passou a se conectar mais em outras formas, a se aproximar de outros jeitos também. Isso são reinvenções. Reinvenções de aproximação, de cuidado. Eu sei que muita gente, eu sou um deles, cansou de muita live aí, etc, né? Mas viveu o seu carnaval dentro de casa, ouvindo a live de sei quem, de sei que lá, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, foram formas de reinvenção e continuam rolando, assim. Eu, como psicoterapeuta, eu tive, por exemplo, que migrar 100% para terapia online. Uma nova lógica. Não que já existia, tá, pessoal? Terapia online existe há um tempinho já. Mas eu não atendia com terapia online. Eu era mais roots, assim, mais velha guarda, assim, né? Presencial. Mas teve que migrar. E aí uma nova relação, atendo pacientes, pessoal, que vão para dentro do carro para ser atendido, porque em casa não tem privacidade. Uma reinvenção, né? Uma reinvenção de relação. Então, eu estou falando no meu exemplo particular, que eu quero dizer para você que há formas de perceber novas formas e criar possibilidades, e a gente só vai conseguir fazer isso, vou dar uma resposta clichê que eu já dei nessa palestra, se a gente reconhecer os valores que nos movem e se conectar com as possibilidades que a situação nos dá. Se a gente continuar no luto do projeto perdido, a gente não vai se abrir para viver o que está acontecendo. Assim. Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu entrei em luto. Falei isso até para os meus alunos. Né? Gente, eu era uma fraude. Como é que eu vou atender online? Por quê? Aí eu vou analisar logoterapeuticamente. Existe no Valdir Terapeuta um projeto Valdir Terapeuta. Um conjunto de valores, um horizonte futuro, que vai cair por terra quando o Valdir tem que ser terapeuta online. E aí eu tenho que, ou eu vou ficar preso ao luto do projeto que morreu, ou eu me conecto com as possibilidades que fazer terapia online me dá. E aí eu consigo reconfigurar e reinventar um novo projeto. Isso me muda como pessoa, isso me reconfigura como pessoa no presente. Eu acho que estou trazendo essa partilha pessoal, por exemplo, para vocês, que eu acho melhor partilhar ingredientes do que dar receitas. Então, acho que faz mais sentido. Então, eu acho que é isso, assim, daí o blá 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 da minha palestra, entende? Assim, essa é a aplicabilidade dessa fala que eu trouxe na palestra. Se conectar com a vida que tá ocorrendo agora e ter a capacidade de reconfigurar nossos projetos, conseguindo elaborar o luto dos projetos que morreram. Uhum. Pois é, assim, são frutos que a gente precisa colher dessa pandemia, né? Quantas vezes a correria de tantos eventos sociais, tanto tempo no trânsito, tantas coisas que a gente não parava nunca para olhar, por exemplo, para dentro da nossa casa, dos nossos familiares, né, de alguém que estava sofrendo mais, sentindo só, né? Então, esse deve ser... tudo tem um lado positivo, né? Então, esses devem ser os frutos dessa pandemia, né? E essa reinvenção mesmo, de descobrir prazer em outras coisas, né? Acho que essa foi uma mensagem bem importante. Pelo adiantar da hora, eu gostaria de fazer uma última pergunta para a gente fechar e, enfim, se possível não fechar, né? Deixar aberto para outros momentos aí no futuro, quem sabe. Será um prazer. Mais uma pergunta sobre liberdade. Até que ponto estamos livres para decidir? Para fazer essas escolhas? Tentem pensar que a liberdade não é algo quantitativo. Eu tenho mais ou menos. Isso é uma liberdade do ponto de vista social, jurídico, né? Aí faz sentido. Essa liberdade que eu vou falar para vocês, essa liberdade existencial, ela não é algo quantitativo que eu tenho mais ou menos. Ela é algo que me constitui. Então, eu sou liberdade. Mas deixa eu explicar o que eu estou chamando de liberdade. Liberdade, pessoal, é ser capaz de decidir. É ser capaz de, com a metáfora do barco à vela, ser capaz de velejar mesmo na pior das tempestades. Mesmo com a vela quebrada. É ser capaz de velejar. Então a gente não é livre, percebe? Nós não somos livres daquilo que é uma condição imutável. Deixa eu dar um exemplo. Eu não sou livre, pessoal, da minha carga genética. Eu não sou livre da minha história, do tempo em que eu nasci, da sociedade em que eu nasci, da língua que eu falo, da história, da família. Isso não é... Eu não escolhi isso.
Isso é destino. Como é que vai chamar isso de destino? É um destino biológico, é um destino sociológico e é um destino psicológico até. Muitas coisas que eu sou, eu não escolho. De repente, meu temperamento, meu humor, minha personalidade, tudo isso eu não escolho. Isso está além de mim. Porém, a todo instante em que eu estou conectado com isso, eu sou capaz de fazer algo com isso. Eu sou capaz de decidir o que fazer com isso. Mas é claro, isso não me deixa onipotente, perceba. Não confunda liberdade com poder, com onipotência. Entendam liberdade como possibilidade. E a gente só vai conseguir enxergar possibilidades, portanto, ser livre, se a gente se conectar com a situação. Se a gente achar que a situação, é só pensar positivo que eu supero, a gente vai talvez quebrar muito a cara. Né? Isso é o que a gente confunde muitas vezes. Né? O discurso da liberdade, infelizmente, às vezes se confunde com o discurso da onipotência. E não. O discurso da liberdade é o discurso da conscientização do que é possível. Né? Reconhecendo o que é possível, reconhecendo o que é os limites. Né? E aí, uma recomendação. Eu sempre falo, quando eu falo de logoterapia e de liberdade, eu falo para os alunos, leiam Em Busca de Sentido, que é o livro do Frankl, esse autor que construiu a logoterapia, que é a experiência dele nos campos de concentração. Leiam Em Busca de Sentido, livro leve e tal. E quem sustentar uma leitura um pouco mais pesada aqui e pesada aqui, de densidade, leiam O Que Restou de Auschwitz, do filósofo e cientista político Giorgio Agamben. É uma porrada, porque o Agamben vai fazer um resgate dos escritos de Primo Levi, que é horrendo que foi Auschwitz para Primo Levi, e Agamben vai trazer um olhar muito real de que o ser humano não é só flores, é monstruosidade, mas não é só monstruosidade, é possibilidade, beleza, de belo, de salvação também. Então, isso é a liberdade, é você entrar em contato com o possível, não você ser onipotente. E isso é conexão com os destinos, com o que é possível socialmente falando, da importância de projetos sociais como esses, né? Da gente estar lutando por melhorias sociais, da importância da gente estar tendo que cuidar do corpo, né? Tomar sol, se nutrir, a conexão com a natureza, de cuidar do corpo, de cuidar da saúde, cuidar da cabeça e exercitar essa conexão que eu estou falando para vocês. Que vamos falar em logoterapia, essa conexão espiritual com a vida. Não sei se eu respondi. É uma pergunta difícil, É verdade. Mais sementes aí. Doutora Catarina, para suas considerações finais. Agradecer mais uma vez, Valdir, nesse momento tão rico. Né? Se me permite uma sugestão especial aí para profissionais de saúde nesse tempo, tem um livro também que faz muita referência a Viktor Frankl e a logoterapia, chamado O Cansaço dos Bons. É muito interessante para a gente que está recebendo essa carga de dor, né, de sofrimento vindo aí de tantos pacientes que nos procuram. Né? Mas agradeço mais uma vez, agradeço a todos os que puderam estar presentes e aos que não puderam, e também os que tiverem alguma outra dúvida e gostariam de conversar mais, podem entrar em contato através do nosso e-mail da psicologia do NAS, psicologia@trf5.jus.br. E desejo uma ótima noite para todos e aguardamos Valdir para uma próxima oportunidade. Muito bem, colegas servidores, senhores magistrados, ratificando as palavras da doutora Catarina, agradecemos realmente a participação do psicólogo Valdir Barbosa Lima Neto, de todos que estão presentes nessa live, nesse webinar. Informar que, por motivos técnicos, essa reunião não foi transmitida pelo YouTube, mas foi devidamente gravada pelo pessoal de apoio e, posteriormente, será postado nas nossas redes sociais um link para quem quiser assistir inteiramente. Não teve a oportunidade de assistir pelo YouTube, mas poderá assistir através do link que será disponibilizado nas nossas redes sociais.
Mais uma vez agradecendo a todos, desejamos uma boa noite e muito obrigado pela participação de todos. Obrigado.